Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar mais um culto virtual, elevando os nossos pensamentos a Deus e clamando para que o Espírito Santo de Deus venha e nos revele a palavra e também traga poder e autoridade em todos os lugares que essa mensagem for ouvida. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 38 em diante. Reis, não é? Segundo livro de Reis, é o Velho Testamento, capítulo 4, versículo 38, fala assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, ou ao seu assistente: Põe a panela grande ao lume ou ao fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então aqui relata que havia fome, naquela terra. A Bíblia, na Escritura, ela revela que existiram 13 períodos de fome. Fome significa provações. E nesses 13 períodos de fome, ou provações, esse daqui é o sétimo. Desses 13 períodos, esse daqui é o sétimo. E aí no versículo 39 fala assim: Então um saiu ao campo a apanhar ervas. Aqui a Bíblia fala um deles saiu ao campo a apanhar ervas. E achou uma parra brava, ou uma trepadeira brava, em outras versões, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, ou colossíntidas, conforme a versão também, que era um fruto de boa aparência, vistoso. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Então, esse fruto, ele cortou e colocou na panela do caldo, porque não conhecia. Na verdade, se tratava de um fruto venenoso. Um fruto que tinha, apesar da aparência bonita, da aparência agradável, poder de morte, de destruição. Isso lembra quando Satanás, incorporado na serpente, lá no Jardim do Éden, ele trouxe para Eva a ideia de que aquele fruto era agradável, vistoso aos olhos, bonito, que ia trazer bem. E na verdade era tudo engano. Aqui, no versículo 40, fala assim: Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que comendo eles daquele caldo, clamaram, e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Amém? No versículo 41, porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então Eliseu, ele tem a direção de colocar farinha na panela, e através dessa farinha o poder do veneno seca. Tira o poder do veneno, o poder da morte que havia na panela. Muito bem. Eu ressaltei muito aqui a palavra não conheciam, que esse fruto eles não conheciam. E quando nós não conhecemos, não temos o conhecimento, a nossa vida fica assim à mercê do acaso, da destruição, da morte, pela falta de conhecimento. Eu queria que você deixasse marcado aqui essa parte e fosse comigo lá no livro de Oséias. Oséias é ainda o Velho Testamento. Eu queria que você fosse em Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Um pouco mais para frente, está escrito assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E aí fala assim: Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Pelo que não sejais profeta, não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, aqui existe uma advertência, para os que pregam a palavra, os sacerdotes, aqueles que conhecem a palavra. Então eles são advertidos para que levem o conhecimento da palavra, para que as pessoas não sejam destruídas. Então, primeiro, ao destaque, que a falta de conhecimento, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Aí Deus incumbe os sacerdotes de
trazer o conhecimento. E como que os pregadores, os sacerdotes, né, os profetas, né, como que é feito esse conhecimento? Como que é transmitido? Através da pregação da palavra de Deus. Amém? A Escritura Sagrada, ela traz o conhecimento de tudo aquilo que traz vida e de tudo aquilo que traz morte. Jesus, isso é tão importante que Jesus, lá em Mateus, né, capítulo 22, no versículo 29, Jesus ele vai dizer quase a mesma coisa, né? Ele fala a respeito de erro. No capítulo 22, Mateus 22, versículo 29. 29. Então está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando as pessoas não conhecem a palavra de Deus, elas erram. E esse erro pode resultar em morte, em destruição, né, como nós vimos. Vamos voltar lá no capítulo, no segundo livro de Reis, capítulo 4, né? Eu queria ressaltar uma outra coisa. Você vê que no versículo 41, fala assim, porém ele disse, trazei-me, pois, farinha. Né? Então, você vê que o profeta, né, a palavra, né, o profeta traz a palavra, você vê que a palavra vai ao encontro deles para protegê-los do mal que estava na panela, da morte que estava na panela. Né? Deus, ele sempre cuida. Deus sabe que nós vamos ter períodos de fome e que no período de fome nós vamos buscar os alimentos, né, da forma como nós podemos. Eles foram buscar ervas para fazer um caldo, porque eles estavam com fome. Eu queria que você visse, né, deixa marcado aí novamente, né, nós vamos voltar nesse texto, mas fosse lá em Salmo, no Salmos, capítulo 33, no versículo 18. O Salmo 33, versículo 18. Está escrito assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém? 19. Para livrar as suas almas da morte, olha só, e para os conservar vivos na fome, ou seja, na provação. Então, você vê que aquela situação que acabou acontecendo, de a morte ter chegado na panela por falta de conhecimento, né? Deus ele vai ao encontro de todos aqueles que o buscam, né? Daqueles que temem, né? Temer a Deus significa buscar a Deus com reverência, procurar Deus e buscar o conhecimento através da palavra. Jesus mesmo, ele fala lá em Marcos, capítulo, é um texto muito conhecido também nosso, né? Que lá Marcos capítulo 16, versículo 18, está escrito assim: um sinal da proteção de Deus para aqueles que fazem, cumprem os mandamentos, aqueles que buscam a sua palavra, aqueles que vão pregar a sua palavra, levar o conhecimento da verdade. Ele fala no versículo 18, Marcos capítulo 16, versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e as curarão. Então Deus, ele se preocupa com aqueles que o buscam. Então ele sempre vai trazer, né, uma palavra através de um profeta, de uma pregação, para que as nossas vidas sejam purificadas do veneno. Vamos voltar lá no capítulo 4, né? E aqui você vê que quando ele vai colocar, né, na direção de Deus aquilo que pode tirar o poder da morte da panela, ele coloca o quê? Porém ele disse, trazei, pois, farinha, né? E deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. A farinha, na verdade, ela é o resultado do trigo que foi moído, né? A farinha que nós temos, né, que fazemos o pão, né, que fazemos os alimentos, ela é resultado do trigo
moído, do trigo triturado. O que significa essa farinha? Para você entender direito, né, o que na verdade essa farinha representa, eu queria convidar você para ir lá no livro de Isaías. Capítulo 53, nós vamos ler o versículo 4. Velho Testamento, na Isaías, capítulo 53, versículo 4. Preste muita atenção no que está escrito. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você vê que aquela farinha, ela leva sobre ela toda a enfermidade, todo o mal, todo o poder da morte. No versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas, por ter sido triturado, amassado, né? Assim como uma farinha, né? um trigo que foi amassado, triturado para se transformar na farinha, assim é Jesus. E não é entanto que a farinha, né? Da farinha vem o pão, né? E Jesus ele fala lá em João, né, 6,48, que nós conhecemos, eu sou o pão da vida. Então, voltando lá nesse capítulo 4, nós podemos entender claramente que essa farinha representa o próprio Senhor Jesus. Que quando vem na panela, não é? Ou seja, vem na nossa casa, vem na nossa família, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, ele tem o poder de tirar a morte, de tirar a destruição que veio pela falta de conhecimento. Amém? Para terminar, eu queria que você entendesse o seguinte, não é? Que nós todos pudéssemos meditar no seguinte. A panela é o lugar em que nós trazemos o alimento para a nossa casa. Né? E nossa casa não é só a nossa vida, é nossa família, né? Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. E essa panela, ela vai receber o fruto, não é? Daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós buscamos, dos lugares que nós passamos, não é? Das influências que nós temos. Né? A panela, se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, o mundo vai apresentar para nós frutos agradáveis, coisas boas, coisas que parecem maravilhosas. Vamos aparentar que não tem problema, isso não tem mal, olha, aparentemente é uma erva, aparentemente é um fruto que vai trazer para a tua panela o prazer do alimento, vai saciar a tua fome. Mas na verdade, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós trazemos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, aquilo que traz a destruição, que é o mal, aquilo que está no mundo. Por isso que é importante nós lermos a palavra, ouvirmos as pregações, porque nas pregações é manifestado através do poder do Espírito Santo o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus impede de nós colocarmos em nossa panela aquilo que pode destruir a nossa família, destruir a nossa casa. Amém? Então, e que nós possamos pensar agora em colocar nas nossas vidas e buscar diligentemente, né, com toda a nossa força, o conhecimento da palavra. Né? E nós passamos talvez por período de fome também, né, de provação. E nesse período, né, então vão vir muitas pessoas dizendo assim, não, agora não precisa mais ser assim, a palavra de Deus não falava isso, mas Jesus, ele fala, não é, em Mateus capítulo 24, versículo 35, ele fala assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus é eterna. Não existe modismo, não existe nada que vai mudar a palavra de Deus. E é por ela que nós vamos viver. E é ela que nos traz o conhecimento. E através desse conhecimento nós nos livramos da destruição. Amém? Então preste muita atenção naquilo que você coloca na panela da sua vida. Amém? Eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Pai querido, em nome de Jesus, aonde essa mensagem chegar,
que chegue também o conhecimento da Tua palavra, a revelação da verdade, e que na panela, meu Pai, que houver ervas daninhas, que houver frutos que sejam veneno, meu Pai, veneno espiritual, veneno de qualquer natureza, coisas que venham destruir, meu Pai, que sejam arrancadas agora pela pregação do Teu Evangelho, pela pregação do nome do Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, aquele que veio ao mundo para tirar o poder do pecado, tirar o poder da morte, meu Pai, que nós sabemos que é o único que pode nos trazer a salvação. Como está escrito no livro de Atos, não há nenhum outro nome para que importe que sejamos salvos, que nos traga o poder da salvação, mas só há um nome, Jesus Cristo. Que o teu poder se manifeste na vida e na família e no coração de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até na próxima quarta-feira, às 20 horas, né, às 8 horas da noite. Lembrando que na igreja de Ribeirão Pires continua tendo os cultos presenciais a partir das 10 horas da manhã. É um culto de 90 minutos, um culto rápido, né, mas todos os domingos nós estamos tendo o culto presencial. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus Cristo.